Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Esse vídeo de hoje é dando continuação do nosso estudo, das nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos também a lição de número 11, que tem o título O Presbítero, Bispo ou Ancião. É sobre esses títulos que nós vamos estar estudando hoje. O texto dessa lição se encontra na carta de Tito, no capítulo 1, o versículo 5, que está escrito assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Veja só, verdade e prática: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Nós vamos estar estudando aqui sobre presbítero, ou bispo, ou ancião, como você desejar conhecer. Os versículos-chave dessa lição se encontram em Tito, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos. O seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Prosseguindo então com o nosso estudo, nós vemos aqui o objetivo geral da lição: apresentar a importância da função de presbítero. Nós vamos apresentar para você a importância dessa função de presbiterial. Os objetivos específicos são 3. Nós vemos aqui então o primeiro tópico: definir o termo e a função do presbítero. No segundo tópico, destacar a importância do presbítero. E aqui no terceiro tópico, pontuar os deveres dos presbíteros. Então, se você deseja conhecer mais sobre o presbítero, sobre o ancião, siga nossa aula aí. Nesse vídeo também eu quero aqui agradecer a todos vocês que têm nos ajudado. Nós alcançamos aí a meta de 11 mil, queremos chegar até os 100 mil esse ano ainda. Contamos com a sua ajuda, por favor, nos ajude, curte e compartilha. Muito obrigado a todos vocês que têm aí colaborado com esse canal de alfabetização. Aqui a gente compartilha a palavra do Senhor e nós pedimos que você possa ajudar também, fazendo o quê? Compartilhando, curtindo, também faça aí o seu comentário. Vamos prosseguindo então aqui com o nosso estudo. Nós vemos aqui o ponto central da lição, diz o comentarista: o presbítero zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então o presbítero, ele zela pela administração, ali, e também da vida espiritual da igreja local onde ele congrega. A igreja local é aquele local onde nós congregamos, Aqui na introdução diz o comentarista: no início da igreja do primeiro século havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização, o desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidar desses preciosos rebanhos. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Primeiro tópico: a escolha dos presbíteros. Veja só, o primeiro subtópico: o significado da função. O significado da função de quê? De presbítero, ancião, como você deseja chamar. De acordo com a Bíblia de estudo, palavra-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbais, pessoas mais velhas, como substantivo. E no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. Então, de acordo lá com os judeus, eles separavam os presbíteros, que eram pessoas mais maduras ali, e também que tinham um conhecimento da palavra. É um sinônimo de bispo do grego
episcopos, supervisor, de professor do grego, didáculos, e de pastor do grego, poimene. Isso aqui era o nome dado, né, a esses presbíteros, esses anciões ali, para os judeus na igreja primitiva ali. Segundo subtópico, a liderança local. Veja só, querido, o apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Então, por onde o apóstolo Paulo passava, ele abria ali, né, plantava uma igreja, nós falamos aqui de abrir uma igreja, e ali ele separava pessoas idôneas, né, para esse cargo aí de presbítero, né, para cuidar dessa igreja que ele deixava ali plantada. Quando escreve a seu discípulo, né, o jovem Tito, Paulo instruiu estabelecer presbíteros em diversos lugares de cidade em cidade. Tito, capítulo 1, no versículo 4, 5 e 7. Então Paulo escreve para o obreiro, o pastor Tito, e fala para ele colocar presbítero, né, para tomar de conta das igrejas que ia nascendo ali. Então Paulo, onde ele estava, ele ia passando para os pastores para colocar presbítero, pessoas capacitadas, pessoas idôneas, né, para tomar de conta desses novos crentes. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Então, nas comunidades antigas, nós vemos aqui que esse cargo, essa posição aqui, era dos presbíteros, dos anciões, das pessoas que tinham um conhecimento na palavra, né, que era cuidadoso para cuidar ali, principalmente da administração da igreja e também da vida espiritual, trazendo a palavra para as pessoas. Terceiro subtópico, nós vemos aqui as qualificações para o presbitério. Nós vemos aqui no Novo Testamento as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispo ou anciões. Olha só, sempre no plural, né? Atos capítulo 11, versículo 30, Atos capítulo 15, versículo 2, 4 e 6, Atos capítulo 20, versículo 17, Tiago capítulo 5, versículo 14, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Olha só, então a função desse presbítero era pastoral. Olha só, portanto, o presbítero é um pastor, é um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Veja só, querido, então nós vemos aqui, tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, versículos 6 e 9. Então aqui, em Tito, capítulo 1, versículos 6 e 9, estão as qualificações para esse cargo, para o presbítero, para o ancião. Para o presbítero, assim como em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, versículo 7, e ao bispo, denotando o aspecto, para o bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função, de como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servirem. Veja só, o bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. Então a gente acompanhando na palavra de Deus, aqui em Tito, também em Timóteo, a gente vai ver, né, o conselho de Paulo para a separação desse obreiro. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. O termo presbítero, do grego presbiteros, é um sinônimo do bispo. No grego, episcopos. De professor, do grego, didáculos. E de pastor, do grego, poimene. Logo, a sua função é pastoral. Então, a função desse presbítero, desse ancião, é uma função que zela e é uma função pastoral. Segundo tópico, a importância do presbítero. No primeiro subtópico, o significado do termo. Vamos ver aqui o significado do termo presbítero. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos
do presbítero. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus. Nós temos aqui, então, o segundo tópico, a importância do presbítero. O primeiro subtópico, o significado do termo presbítero. Então, vamos ver aqui. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mão do presbítero. Veja só, então o presbítero, ele ora também ali para imposição de mãos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros, né? Então ali o presbítero ali orando, colocando a mão na cabeça dos obreiros, né? E apresentando para o Senhor. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbítero, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja cristã. Então a igreja cristã naquela época formava, né, um conselho, né, de obreiro, de anciões, né, de pessoas bem firmadas também na palavra e pessoas idôneas, né, idôneas no conhecimento da palavra de Deus. Por isso que tinha os anciões ali, presbítero, que era alicerçado mesmo na doutrina dos apóstolos que Jesus deixou. Segundo subtópico, a atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podia comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciões presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos, capítulo 15, versículo 2, versículo 6, versículo 9 ao 11. Então lá você vai ver onde se reuniu ali, né, em Jerusalém, um concílio dos presbíteros, dos anciões, e debateram sobre, foram chamados ali para formar um concílio para legislar, né, sobre o assunto que estava acontecendo sobre, né, a igreja do Senhor. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. Então, acontecia ali que aceitavam os novos convertidos, aceitavam Jesus, e aí vinha muitas doutrinas, então eles vinham ali para ajudar a solucionar esses problemas que vinham atacando os novos convertidos. E quando ia passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Atos capítulo 16, versículo 4. Então, nas igrejas onde chegava esse concílio, eles apresentavam ali se estava de acordo com a palavra do Senhor, e os presbíteros e os anciões ali que tinham esse conhecimento ia, né, fazer um crivo ali para ver se estava de acordo com a palavra do Senhor. Terceiro subtópico, a valorização do presbítero. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O presbítero tem que ter um fundamento na palavra do Senhor. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero da nossa igreja for preparado para uma atuação mais afetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo, né? Se esses presbíteros for ter essa atuação, né, ali na palavra do Senhor, na igreja local, assim como ensinou o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Veja só, mesmo que tivesse um pastor ali, Atos capítulo 20, versículo 17 ao 37, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Então, o presbítero é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo, porque eles têm ali a palavra, né? Tem ali esse dom de ensinamento, né? De mestre, o presbítero e o ancião. Então eles têm uma ajuda no desenvolvimento das igrejas locais e um bom
ordenamento do corpo de Cristo. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, fundamentado na palavra de Deus, desde os primórdios cristãos, os presbíteros atuam no governo da igreja local junto ao pastor titular. Então, os presbíteros, os anciões, estão ali auxiliando o pastor da igreja local. Segundo subtópico, liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação. Terceiro tópico, os deveres do presbítero. No primeiro subtópico, apacentar a igreja. Esse é o dever do presbítero, do ancião ou do bispo, né? Olha só, os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro exortou aos presbíteros da sua época acerca dessa tarefa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. O apóstolo Pedro exortou, os presbíteros da época sobre essa tarefa. Qual tarefa? De alimentar a igreja com a palavra do Senhor. Então essa é a tarefa do presbítero. Veja, o apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem o domínio sobre o corpo de Cristo. Então não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus, Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Então, queridos, esse presbítero, esse ancião, esse pastor, ele vai servir a igreja em tudo e voluntariamente, Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral, familiar do povo de Deus. Então, o presbítero, o ancião, nós vimos aqui que os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então, essa é a função do presbítero ou do bispo, do ancião. Segundo subtópico, liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação. Quais são essas duas esferas atuais? O governo e o ensino. Então, o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus, Tem o dever de exercer essas tarefas, De quê? De governar e ensinar na palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 4, liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Mateus, no capítulo 20, versículo 25 ao 28, Marcos, capítulo 10, versículo 42 ao 45, com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Então aqui o presbítero é chamado para ensinar e governar com equidade, seriedade e é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Terceiro subtópico, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Então tem que sempre chamar ali o presbítero, que é o bispo, que é o ancião, para orar pelos enfermos com posição de mão, e com o azeite ali em nome do Senhor. Ele releva a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Veja só, o membro da igreja local tem que se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Então qualquer pessoa pode se sentir à vontade para chegar num presbítero, que é o bispo, que é um ancião ali, e receber ali uma palavra pastoral. O obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a essas demandas. Então essas pessoas, esse presbítero, esse ancião, é separado pelo Senhor e pela igreja para atender essas demandas, essa necessidade da igreja
local. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Então, o presbítero tem essa responsabilidade, né, na sua igreja local de atender essa necessidade do povo de Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, terminamos aqui a lição de número 11. Fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.